Olá, turminha! Vamos iniciar mais um dia, né? Que o dia de vocês seja ótimo, abençoado por Deus. Hoje nós vamos iniciar com a disciplina de Geografia, relembrando os assuntos do capítulo 3, tá certo? Intitulado de As Pessoas Transformam a Paisagem. Por que a gente vai relembrar esse assunto, esse capítulo? Porque esse assunto vai ter na atividade avaliativa de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Vocês já sabem que tanto a natureza quanto as pessoas, elas podem modificar a paisagem, não é isso? As pessoas modificam de maneira mais rápida e a natureza de maneira mais lenta, geralmente. Não é isso? Então vamos lembrar cada tópico com a tia. Prestem atenção. Ó, primeiro tópico que tem aí no livro de vocês também. Por que as pessoas transformam a paisagem? As pessoas, elas transformam a paisagem para quê, gente? Para suprir suas necessidades, para ter mais conforto, e aí elas acabam transformando aquela paisagem, modificando a paisagem, fazendo construções, casas, prédios, escolas para poderem estudar, as empresas para poderem trabalhar e as vias de deslocamento, no caso as pistas para poderem se deslocar com maior facilidade. Vamos agora para o nosso segundo tópico, ó. Ops, já tá aqui. Transformação do relevo. Lembrando que relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre. Que formas são essas? Montanhas, planaltos, planícies, morros, entre outros, tá certo? Então, o ser humano ele transforma esse conjunto de formas da natureza. Como ele transforma? Ele quer construir um túnel, por exemplo, aí ele tem que transformar, modificar aquele relevo, seja uma montanha ou outro, tá certo, gente? Por exemplo, também, ele quer construir uma ponte, ele quer construir um prédio e acaba modificando, acaba destruindo parte dessa natureza. Só que essa destruição vai ter uma consequência se não tiver um controle. Por exemplo, para construir pistas que são perto de montanhas, é necessário derrubar parte da encosta, que é aquela parte que fica mais para baixo. E também destruir a vegetação existente nesse local. E aí, qual é a consequência que vai trazer essa modificação do ser humano? Quando chover, nessa região pode ter deslizamentos. Então, gente, nem toda modificação feita pelo ser humano é benéfica à natureza. Algumas trazem desvantagens para a natureza e, consequentemente, para o próprio ser humano, que pode se prejudicar futuramente. Tá certo, gente? Vamos agora para o nosso terceiro tópico, ó. Diferentes formas de transformar a paisagem. Essas diferentes formas dependem do local onde o ser humano vive. Se ele vive no campo ou se ele vive na cidade. As transformações do campo e da cidade são diferentes. Isso porque no campo tem menos pessoas e na cidade tem mais. Então, as transformações do campo serão bem menos do que as transformações da cidade. Então, no campo vai prevalecer mais elementos naturais. A vegetação, rios, montanhas. Já na cidade, o que vai prevalecer são os elementos culturais. O que são isso?
elementos construídos pelos seres humanos, como casas, prédios, pistas, viadutos, pontes, entre outros. Tá certo, gente? Deu para relembrar? A atividade de hoje vai ser a seguinte: vocês vão reler esse capítulo 3 todinho, que vai dizer as páginas agora, da 120, que começa ele, e vai até a página 135. Então, vocês vão reler da 120 até a 135. Depois que vocês lerem, a tia vai colocar aí no Discord, na parte de correções, algumas perguntas, como a tia fez ontem e deu certo. Eu gostei muito de ver a participação de vocês. Hoje eu quero que, hoje eu quero que outros alunos que ainda não falaram também consigam acessar e consigam participar também, tá certo, gente? Um beijo e até a próxima!